acho que se não fosse a experiência que eu tive com o bebê no au pair, eu ia ficar super perdida agora como mãe. Claro que você tem o instinto, né? Que é seu filho e tudo. Mas eu tinha um schedulezinho com a bebê que eu cuidava no au pair, que eu totalmente copiei tudo. Até os aplicativos, as coisas que eu via a minha host mom usando, eu comprei tudo e faço tudo igual, sabe? Oi, Alcaster, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal. Pra você que não me conhece, meu nome é Adriana. E pra você que me conhece, seja muito bem-vindo novamente. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreve, comenta, compartilha também. Se você quiser nos seguir nas páginas oficiais do Instagram e do TikTok, é @castshow. Bom, dito isso, já vamos direto pra nossa convidada, que é a Thay. Thay, seja muito bem-vinda. Obrigada por me receber aqui. É um prazer recebê-la, né? Mesmo sabendo que você tem uma nenenzinha, você tem 3 meses agora, né? 3 meses, vai fazer 3 meses amanhã. Ai, que fofinha. Ela nasceu aqui na Georgia mesmo? Sim, nasceu. Ai, tô com saudade já, mas tá em boas mãos. Com o pai. Sim. Qual a sua cidade natal no Brasil? Eu sou de São Paulo, mais especificamente de Diadema. E você, antes de vir pra cá, para os Estados Unidos, o que é que você fazia lá no Brasil? Então, eu trabalho desde os 14 anos como fotógrafa. Foi meu primeiro e único emprego antes do au pair. E é isso, desde os 14 anos eu sempre mexi com foto, com vídeos, com edição. E gosto muito dessa área. Você faz fotografia de, tipo, casamento? Faço. Pré-wedding. De bebezinho, que é tipo, tem o... Como que chama? Newborn, né? Faço. Eu sou mais focada, assim, sempre fui mais focada em casamentos e estúdio. Mas eu também fotografo outros estilos também. Sim. Que legal. Eu gosto muito. E como foi que você conheceu o au pair, o programa de au pair? Então, eu conheci há muito tempo, desde que eu tinha 12, 13 anos. Sempre fiquei assistindo vídeos no YouTube de au pairs, de intercâmbio e tudo. E eu sempre tive vontade de vir. Minha vontade nunca foi de viajar pra cá, ou de viajar pra algum lugar, mas de viver a cultura e de viver no local, né? E eu sempre gostei muito dos Estados Unidos e eu sempre pesquisava maneiras de vir pra cá como intercâmbio ou, sabe, com algum programa assim. E eu encontrei o au pair quando eu tinha 13 anos e eu fiquei esperando ter a idade certa pra poder vir. Mas aí, no meio disso, aconteceram outros planos, né? Eu queria fazer faculdade quando eu terminei o ensino médio. E acabei pausando esse sonho, né? Esse plano nesse meio. Só que não deu certo para fazer a faculdade no período que eu queria. E aí, eu comecei a me preparar. Qual era o curso que você ia fazer? Jornalismo. Você tem cara de jornalista. Então, hoje em dia eu nem me vejo mais fazendo, mas... Na época era algo que você queria fazer. Era uma coisa assim que eu sonhava, eu falava... Aí não deu certo, por quê? Porque na época que eu ia fazer a matrícula da escola, eu fui viajar. E eu coloquei na minha cabeça que eu só queria fazer o curso se fosse para ser matriculada no início do ano. Eu só poderia me matricular no meio do ano, porque eu ia estar viajando durante o período de matrícula. E eu falei, Deus, se não for para ser a faculdade, se for para eu fazer o au pair com 18 anos, que não dê certo a faculdade. E aí esse foi o sinal que Deus me deu, o que eu pedi, né? Que se não fosse para dar certo, eu ia fazer o au pair. E aí, foi isso. Não deu certo e você foi. Ok, não deu certo, então eu vou me preparar. Na época eu tinha 17 anos, então ainda nem podia me inscrever pro au pair. Mas eu falei, vou me preparar nos meus 17 anos para conseguir horas com crianças, aprender a dirigir, sabe, me capacitar mais. E aí, quando eu fizer 18, eu procuro a agência e já... Na verdade, eu procurei a agência com 17, paguei tudo com 17, só fiquei esperando completar 18 para poder vir. E aí foi isso. Quando eu completei 18 anos, eu já fui atrás da carteira de motorista, que era a única coisa que estava faltando para eu poder ficar online de fato e começar a conversar com as famílias.
O seu inglês já era razoável? Você já tinha um inglês? Sim, ele era intermediário, mas aí quando você chega aqui, você vê que de intermediário ele não é nada, É um inglês, né? tipo, mais pra você aprender, ter a entrevista, né? Com a família. E no consulado, que também é a entrevista em inglês. Eu sempre fiz cursos de inglês no Brasil e aprendia muito também com vídeos no YouTube, assistindo filmes e séries e músicas. Então, eu sempre fui meio que assim, fascinada com o inglês, sabe? Lá no Brasil. Então, eu tinha mais facilidade de Se comunicar. de se comunicar, meu ouvido já estava mais acostumado também com o inglês o lá. listening, é verdade. Sempre fui muito, muito fascinada com músicas, séries, enfim, tudo. Você então... assistiu Friends? Não. Não, porque todo mundo, não todo mundo, mas várias pessoas falam que aprendeu, que melhorou bastante o inglês com Friends. Eu também nunca assisti a série. Nunca assisti. Eu nunca consegui assistir, mas... Sabe por que eu não consegui assistir? As pessoas vão me odiar agora. Porque eu não achava engraçado. Eu também não. Todo mundo, achava tipo, engraçado. ele fala um negócio assim, Sei lá vou o quê. beber água. E todo mundo tá, eu fico, gente, não é engraçado. Sério, eu tentei assistir a primeira temporada, mas aí eu não achei engraçado, aí eu parei, desisti. Eu também, eu tentei assistir pelo inglês pra ver se eu ia Sim, pegar alguma isso. coisa, Foi exatamente mas não por isso. consegui porque eu falei, nossa, não tô achando engraçado, infelizmente. Sim. Aí eu fui lá pros meus desenhos, eu ficava assistindo desenho em inglês. Eu assistia muito filme. O que mais melhorou, assim, o meu inglês foram as músicas, porque eu sempre gostei muito de música internacional. Sim. Era daquelas adolescentes bem assim, sabe? Você era Believer? Believer, claro. Eu era muito Believer. Com certeza. Então, assim, Justin Bieber foi a razão pelo qual eu aprendi inglês. Sim. One Direction, sabe? Todos esses idols, assim, americanos, assim, e britânicos, eu amava. Então, Eu também. Eu gostava muito. era a minha adolescência, era aprender inglês pra um dia poder falar com eles. Sim. Inclusive, quando você foi fazer tipo assim, preencher os documentos e tudo mais na agência, foi tranquilo pra você também? Você teve ajuda? Foi tudo bem tranquilo. Foi muito, assim, smooth o processo, sabe? Sim. Foi tudo, sabe? Passo a passo. O passo a passo eu comecei com 17, então quando eu tava com 18, eu já tinha todos os documentos prontos. Eu já tinha, só faltava a carteira de motorista, que foi o que mais me deu Dor de cabeça. me deu de dificuldade, que eu mais tive dor de cabeça, que eu só passei na terceira vez. Nossa, E eu tava super ansiosa pra terminar tudo logo e ficar online, sabe? Conseguir falar com as famílias. Sim, que esse era pra você ser au pair, né? Precisa da carteira. Sim. Que a gente tira a PID, mas a PID aqui nem usa, né? Então. Não sei nem pra que não eles usa. pedem pra gente. Porque a gente tem que tirar a carteira aqui, né? Quando Tem. chega. Mas eu acho que é mais pra, assim, Só pra ter uma segurança de que É. você consegue dirigir. Porque até a direção aqui não tem nada a ver com o que é no Brasil. Sim. É muito diferente. Tanto que eu tive até rematch por conta de direção. Sim. Inclusive, como que foi as suas entrevistas com as famílias? Quando você ficou Então, online e tudo? eu falei com 3 famílias e eu fechei com a terceira família. Que era a família, assim, que Perfeita. todo mundo olhava e falava, não vai com eles. Ah, é? Juro. 5 crianças. Eu tinha que dirigir uma van. Tipo, uma van mesmo. Aqueles... Aquelas vans escolar mesmo. Uma Sprinter. Meu Deus. Enfim, eles eram mais velhos, as crianças. Mas, mesmo assim, é um caos, né? 5 crianças. Nossa, sim, muito. Mas, assim, eles são a família que eu tenho mais carinho hoje em dia. Que eu, assim, ainda tenho contato com a mãe e tudo. A maioria das crianças já estão indo pro college. Já tem uma menina que já tá no college e tudo. Qual era a idade dos 5? Era uma menina de 13, uma de 11, 9, um menino de 6 e o outro de 3. Então, a minha responsabilidade era mais com os meninos de 6 e de 3, porque as 3 meninas, elas até me ajudavam bastante. E como eu tinha, assim, 18 anos, era pouca a diferença de idade da mais velha pra mim. Então, eles me tinham como uma irmã mais velha mesmo, sabe? Era muito legal, assim. Eu também era, né? 18 anos a gente não é
tão, assim, maduro quanto a gente pensa que a gente é. Então, olhando hoje, né, pra trás, eu vejo e falo, nossa, eu era uma menina com 18 pra ter vindo pra cá e tudo. Mas foi muito bom. Foi, eles te recepcionaram bem quando você veio. Sim. Você veio pra cá, pra Georgia? Foi pra Georgia. Ah, já veio direto pra cá. Uhum, já vim. Todas as famílias que eu fiquei foram aqui. Uhum. E quando você soube que essa família era da Georgia, você conhecia a Georgia? Porque, Não. cara, quando eu tive match com a minha primeira família, eles eram daqui também. E eu fiquei assim, mano, onde que é Atlanta? Georgia? Cumming? Eu fui pra Cumming. Aí eu, Nossa, Cumming? Que isso, meu que Deus do céu? horror. Aí eu fui pesquisar, né, onde que era, ver se tinha algum vídeo. Não tinha vídeo nenhum sobre Atlanta, por isso que eu sempre friso, né, de conversar sobre Atlanta, sobre... Tem Sim. muita au pair aqui, Muita. mas não tem muitos vídeos sobre aqui Atlanta, e é um estado legal. Porque geralmente, quando a gente tá no Brasil, a gente pensa muito em New Jersey, Nova York, Chicago, Califórnia, Flórida também. Inclusive, eu queria ir pra um desses lugares, né? Eu queria ir pra Califórnia ou Nova York, Seattle, sabe? Sim. Esses lugares, mais assim, que conhecidos. são mais conhecidos. Eu nunca tinha ouvido falar de Georgia. Tipo, eu ignorava totalmente a Georgia no mapa dos Estados Unidos. Nem sabia onde era. E aí, depois eu fui ver... Atlanta eu já tinha ouvido falar, sabe? Mas Georgia nem sabia que Atlanta era na Georgia. E aí eu vi que era do ladinho da Flórida e tudo, perto de South Carolina, North Carolina. E eu falei, é ali. Mas eu não sabia nada daqui. Sim. Nada. Você gostou quando você chegou? Eu gostei. Assim, não era... Era bem Estados Unidos mesmo aqui, né? Comparado com outros lugares, assim. Tipo, já fui pra Califórnia e eu vejo que lá é bem diferente daqui. Até a Flórida Até também. a Flórida. Sim, você vai pra Flórida, você se sente meio que no Brasil. Sim. Porque é bem mais, assim... Tem mais latino, Tem mais né? latinos, Se você for em né? Miami, você vai encontrar só latino mesmo. Cubano. Sim. O pessoal do Porto Rico. Tem muitos restaurantes. Assim. Tanto que quando eu volto pra Georgia, eu falo, nossa, agora, tipo assim, feels like Estados Unidos, sabe? É meio diferente. Mas não sabia daqui. Foi totalmente, assim, estranho, porque eu não tinha nada, eu não sabia nada que tinha pra fazer aqui. Depois eu fui pesquisar e eu comecei a ver que tinha coisas interessantes e tudo. E eu amo aqui hoje em dia. E também tem vários cenários de filmes que, inclusive, eu nem sabia. Eu fiquei sabendo tem depois. Como que chama aquele do vampiro? Vampire Diaries. Isso. Diário de Vampiro, né? Diário de Vampiro. Eu não sei se... The Walking Dead também. Stranger Things também foi feito aqui. Cenário. Eu acho. Foi. E... tem mais coisa, eu acho. Enfim. Tem muitas coisas aqui. Depois que eu cheguei, eu fui pesquisar. Falei, nossa, foi aqui que aconteceu tal coisa. Tem as museu, Olimpíadas. tem um museu da Coca-Cola também. Isso, o aquário, que é muito legal. Tem algumas coisas legais. Sim. Eu não explorei... Eu tô começando a explorar agora, mas quando eu vim quando eu tava no au pair, eu não explorei tanto aquela região de Atlanta e tal. Tanto que aquele lugar que as meninas vão tanto, que é o... É o pub? Que é onde tem o boi. Sei, É pub? É no The Battery. The Battery. Sim, esse daí. Eu nunca fui lá. Ah, sério? Nunca. Você já foi? Já, várias vezes. Eu nunca fui lá. E as meninas falam que lá é o encontro das au pair. Lá é verdade. Mas eu não ia lá quando eu era au pair. Eu fui mais lá depois que eu saí do au pair. Eu vou lá, só pra eu ver como que é. Porque as meninas sempre falavam. Eu tinha uma amiga que ela ia... Todo final de semana ela ia nesse lugar. Sim, mas lá é bem bonito. É bem legal, assim, pra comer e tudo. Pra passear. Sim. E quando você tava na família, assim, foi tranquilo pra você ou não? Foi? Então, era um caos, como eu te falei. Eram 5 crianças. Então, eu sou filha única. Então, pra mim, chegar numa família, assim, tão grande, sabe? Ver as crianças, assim, barulheiras e tudo. E todo mundo muito independente, porque americano é, assim, mais estruturado, né? Assim, tipo, com os filhos. Sim. Eram 5 crianças, mas era tudo muito organizado. Eu, sabe? Até admiro muito a família deles, porque...
as crianças dormiam cedo, todo mundo tinha um horário para dormir, todo mundo tinha horário para tomar banho, horário para acordar e tudo era bem civilizado assim, sabe? Mas era muito pra mim, Não, porque eu era acostumada com eu e minha mãe e meu pai em casa e só, sem aquele silêncio. aquele silêncio, aquela paz, sempre muito só eu. E chegava no final de semana, eu não queria ver ninguém. Eu falava, meu Deus, eu preciso ficar aqui no meu quarto, não consigo mais falar inglês, eu não quero mais Cabeça doendo interagir. já. E aí eles me chamavam, vamos pra igreja com a gente? Aí Eles eu eram sem saber católicos? falar. Eles eram evangélicos, cristãos, E daí eu não sabia falar não, falava, sim, vou. Eu não aguentava mais ouvir inglês. E quando você falou pros seus pais que você queria vir para os Estados Unidos, fazer o programa de intercâmbio e tal, por ser filha única, qual foi a reação deles, assim? Tipo, ai, minha nenenzinha vai embora. Que você era novinha, cara, 18 anos, imagina. Não, eu falava pra eles desde que eu tinha 13 anos. Ou seja, eles já estavam mais do que preparados. Então, eles já estavam preparados, eu já preparava eles. E eu sempre fui, por mais que eu sou filha única, eu sempre fui muito independente. Sabe, comecei a fazer, assim, trabalhos com fotos e tudo, com coisa que eu gostava, vídeo, edição. Já fazia o seu dinheirinho. Já muito novinha, sabe? Com 14 anos eu já sabia o que eu queria. Eu falava, não, eu quero juntar dinheiro, eu quero fazer isso e tudo. E trabalhei por muito tempo com isso, né? Fazendo freelance e tudo. Então, eles já estavam acostumados com essa minha independência. Então, acho que eles já estavam, de certa forma, preparados. Mas quando chegou o momento mesmo, que eu falei, eu vou fazer, que a gente fechou com a agência, aí eu acho que a ficha deles caiu. E eles falaram, tá acontecendo. Mas eles já estavam com o coração preparados, porque eu sempre falei muito disso, sabe? Mas eles me apoiaram muito, me apoiam até hoje, sabe? Cara, que legal, Muito né? bom. Imagina, porque por você ser filha única, geralmente quando os pais eles têm filhos únicos, eles querem muito proteger a criança, né? Porque Sim. você vê, né? Filho único, você fica ali, ai meu Deus. E seus pais, não, mesmo assim, provavelmente eles ficaram preocupados e tal. Mas eles tinham essa ciência de que você ia fazer o que você quisesse. Sim. Tipo assim, Eles ficaram, minha mãe ficava preocupada pelo fato de serem 5 crianças, e ela ficava, você tem Com medo, certeza assim, que você vai dar conta e tudo? São 5 crianças, e eu sempre não, fui vai dar certo. muito desafiadora, sabe? Sempre quis me desafiar em todas as áreas possíveis, então falava, não, eu consigo. E foi bom, eu consegui até certo ponto. Tanto que a razão que eu tive o rematch com essa host family não foram as 5 crianças. Sim. Foi a direção mesmo, porque quando eu cheguei, que eu vi que eu tinha que dirigir uma van, eu não sabia nem dirigir no Brasil direito. Eu tinha recém tirado a carteira de motorista no Brasil. E aí, você chega aqui e já me coloca para dirigir uma van com 5 crianças dentro, que vai ser minha responsabilidade. Aí, a gente achou melhor não continuar com o match. E aí, a gente decidiu ter o rematch. E aí, depois disso, em 3 meses. Depois de 3 meses que eu tava com eles. E o que te fez escolher essa família quando você tava lá no Brasil? A gente teve muita afinidade no... É o feeling, né, que a gente fala. É o feeling. Que não dá pra trust, né, 100%, assim. Mas a gente se deu muito bem. Já no primeira entrevista, eles me colocaram pra falar com as crianças. E as crianças eram muito divertidas, sabe? Eu me vi, assim, sendo muito... irmã mais velha, bem iludida assim mesmo. Você tinha as exigências, tipo assim, eu quero fazer parte da família, eu queria carro, eu queria um quarto no basement, com banheiro. Eu tinha. Você tinha suas... Sim, eu queria... Assim, quando você tá no Brasil, a sua perspectiva de au pair é bem diferente daqui quando você já tá aqui e você já passou pela experiência do au pair, nem que seja por 1 mês, 2 meses, já faz a diferença. Quando eu tava no Brasil, eu tinha a perspectiva de que, sim, eu quero ser parte da família, eu quero ser tratada como irmã mais velha e tudo, isso e aquilo, viver, né, a vida americana pra ver como é que é, experimentar da cultura. Ter a imersão na cultura americana. Sim. E daí, eles tinham os requisitos que eu queria,
porém com 5 crianças. E curfew, que era uma coisa que eu já esperava por conta da minha idade. Então, eu sabia que até certo ponto eu ia ter limitações por conta da minha idade. O que era um dos motivos que eu tava meio receosa de vir com 18 anos, mas que eu tava muito ansiosa também pra vir, então eu não quis esperar mais pra ter 21. Mas, eles tinham carro pra mim, eles tinham quarto no basement, eles tinham dinheiro também, então, tipo assim, era uma família que me dava muito conforto, de certa forma, mas... A questão da direção... A questão da direção foi... Não, pra mim, não deu. Essa parte que você falou de quando a gente tá no Brasil, a gente tem uma percepção diferente do au pair é muito real. Porque eu lembro que quando eu tava lá, e eu tava tendo as entrevistas com a família e tal, essa parte do carro, eu achava que era besteira. Eu falava, cara, eu não dirijo aqui no Brasil, eu não preciso desse carro. Pra que eu quero carro lá? Aí eu cheguei, não tinha carro. E aí, minha filha, eu só saía de carona. E assim, aqui nos Estados Unidos, principalmente para as meninas que planejam vir, você tem que pensar muito nisso, porque carro aqui não é luxo. Não é necessidade. Porque você faz qualquer coisa de carro. A não ser que você vai morar, sei lá, em Nova York, do lado do metrô, aí é diferente. Sim. Mas mesmo assim... Se for morar em subúrbio, que é o que geralmente acontece, você precisa de carro. Eu tinha essa consciência, porque como eu sempre assisti vídeos de meninas que já estavam aqui, eu meio que tive essa consciência de que se eu fosse para uma cidade grande, que o carro seria mais um problema do que um benefício, porque, né, tem cidades que é impossível de dirigir. Nova York, principalmente. Então eu falava, se eu for para uma cidade assim, ok, dá para eu me virar, mas uma cidade que, sabe, tá longe de tudo, não tem como. Eu tinha essa consciência, assim, porque eu acompanhava já várias meninas que estavam aqui. Mas, eu também nem, assim, eu tinha exigência, mas eu nem sabia dirigir muito, assim, não tinha muita experiência. Mas eu falei, lá eu vou... Lá eu aprendo. Lá vai ser outra coisa. E foi, né? Exato. Quando você chegou, você teve que tirar... Eles te colocaram pra tirar driving license já em seguida? Colocaram. A mãe, ela foi muito, muito legal comigo, porque ela teve muita paciência. Ela me colocou pra dirigir primeiro no carro menor da família. E aí, me colocava pra praticar sem as crianças na van. E eu dirigia, assim... Tranquilo. Eu dirigia tranquilo nos dois. Só que quando tava com as crianças, eu não me sentia confortável e eles viam isso, que... Tipo assim, nervoso, cara. Era muito pra mim, sabe? E eu, assim, pequenininha, dirigindo uma van com 5 crianças. Eles viam, eles olhavam pra mim e eles falavam, não, é muito pra ela, sabe? Sim. Hoje em dia, assim, dirijo o caminhão da U-Haul, se precisar, van, sabe? Qualquer coisa. Mas naquela época, eu não tinha experiência, sabe? Sim. Então, nossa, foi muito. E quando você vê o trânsito e você tem medo, tipo, ai meu Deus, eu sou com criança americana, essas crianças... Especialmente aqui em Atlanta, né? Então, o trânsito é uma loucura. Qual lugar da Georgia você veio mesmo? Eu fui primeiro pra Duluth. Que é perto de Cumming também. Ah, é. Eita, mas era longe, hein? Mas era dessa região. muito longe. Eu não sabia que existia brasileiro aqui na Georgia. Pra mim, não, eu nunca ia achar uma au pair brasileira aqui. Pra mim, eu nunca ia achar ninguém brasileiro. Tinha au pair na região que você tava? Tipo assim... Brasileira, tinha uma menina, só que ela morava muito longe também de onde eu morava. E todo o meu grupo de embarque da... Pode falar o nome da agência? Pode. Da Au Pair Care, era só de pessoas de outras nacionalidades. Colômbia, Turquia, South Africa. Tipo assim, não tinha nenhuma brasileira. Eu era a única brasileira do grupo da LCC. Então, eu falava, meu Deus, eu nunca vou achar um brasileiro, sabe, aqui na Georgia, não existe. Eu não sabia que existia uma comunidade tão grande de brasileiros aqui. Sabe o que é engraçado? Quando eu tive 3 famílias nesse tempo que eu fui au pair. Eu morei lá em Cumming. Sim. E aí, nesse tempo, que eu fiquei lá 6 meses. Nesse tempo que eu fiquei lá... Eu achava que eu não gostava da Georgia. Eu falava assim, cara, esse lugar é um saco. É o fim do mundo aqui, meu Deus do céu. Detesto, não vou ficar aqui não. E aí eu fui pra Flórida, também não gostei da Flórida. Não gostei da Flórida por causa do clima e por causa da região onde eu tava, que não tinha, tipo assim...
Não tinha uma au pair pra fazer chá. Tipo assim, na região Ai, onde eu nossa. tava. Eu tava em Jacksonville, Aham. que é mais longe, Sim. assim, afastado. E aí, depois, eu voltei pra cá de novo. Tive rematch e encontrei uma família aqui, de Vinings. Aham. Já era mais perto aqui e tal. E aí, eu comecei a gostar daqui. Eu falei, Eu acho gosto que daqui, sabia? quando você tá mais perto assim, de downtown, de Atlanta, você se sente mais feliz. Porque Sim. quando eu morava em Duluth, realmente era muito assim, solitário, porque realmente você não encontra Coisas brasileiras. coisas brasileiras. Você também não encontra muitas, sabe? Atividade pra fazer. Atividade, muita coisa pra fazer. É. Não tem nada pra fazer, sabe? Sim. É muito, porque, muito diferente. por exemplo, nessa região que a gente mora, tem os restaurantes brasileiros, Uhum. né? Qualquer coisa brasileira, mercado brasileiro, tem os açaí, tem sorveteria, tem tudo, padaria e etc. E também tem as coisas pra fazer, por exemplo, tem a Stone Mountain. Não, Aham. é Stone Mountain? Não é Stone Mountain, não. Stone Mountain? É aqui. Não, tem uma montanha que é aqui perto, dá pra você fazer. Kennesaw Kennesaw. Mountain. Sei, aham. É essa daí mesmo. Tem essa, que é bem pertinho também. Sim. Dá pelo menos daqui de onde eu moro. Aham. Você também, né? É pertinho da minha casa. É. E tem Atlanta, que você pode ir lá É. também, fazer qualquer coisa. Tipo, é perto, 30 minutos, 40. Tem você mais tá- coisas pra você se distrair, porque É. lá em Duluth não tinha nada. Tinha, assim, uma praça e é isso. E aí, se você quiser, você volta. McDonald's? McDonald's. Se você quiser, você vai no fast food, vai no mall e é isso. Yeah. Não tem muita coisa pra fazer. Sim. Então, todo o rolê que a gente queria fazer, a gente tinha que vir pra Atlanta. E é muito... A cultura é diferente até das cidades aqui, né? Porque se você mora mais pra aquele lado, é totalmente diferente a cultura Até de a maneira lá no qual eles tratam, da né? cultura pra Atlanta, downtown mesmo. É muito diferente. É impressionante, é verdade, Aham. isso daí. Sim. E, inclusive, você não podia dirigir. Tipo, eles te deixavam dirigir pra Atlanta? A minha segunda família, sim. Esse- Eles eram super tranquilos em questão de Mas direção. essa não, a primeira. Mas essa primeira família, não. Eles ficavam nervosos. Eles ficavam nervosos, aham. E aí, no caso, quando aconteceu isso deles perceber que você tava nervoso, você pediu rematch ou eles pediram? A gente conversou e a gente acabou optando por eu mudar de família, porque eles falaram, olha, a gente gosta muito de você, as crianças vão sofrer muito. E só tinha 3 meses que eu tava lá. E aí eles falaram, as crianças vão sofrer muito que você tá indo embora, mas eu preciso mesmo de alguém que consiga dirigir, a gente não consegue esperar mais. E aí eu falei, não, tudo bem, eu entendo. E na minha cabeça, eu não ia continuar na Georgia, eu tava aberta pra ir pra outro lugar. Até porque eu não tinha gostado muito daqui. Tava muito solitária. Foram esses 3 meses, foram os 3 meses mais solitários pra mim, porque eu só ficava com a família. Eu não tinha outras companhias, a não ser a família. E daí, quando a gente decidiu o rematch, eu fiquei muito triste. Eu fiquei, assim, meio que desesperada. Então, eu comecei a postar nos grupos de au pairs. Gente, eu tô tendo rematch, tudo. Se alguém puder me ajudar divulgando pra achar uma família e tudo. Aí eu achei a família que eu tô hoje, que é a LCC... que eu tô hoje. Nossa, Que você foi na desculpa. época. Qual ano? Na época. Inclusive, qual ano que você veio mesmo? 2019. 2019. Em Foi maio. antes da pandemia. Foi, em maio de 2019. Foi Sim. quase um ano antes da pandemia. É. Mas eu não consegui Nossa, ainda bem, aproveitar né? muito. Porque quando era pra eu entrar de férias, a pandemia bateu e daí eu não consegui fazer mais nada. Ai, meu Deus, sim. Só quando eu saí do au pair que eu fui viver direito, sabe? É, sim. E aí você ficou com as 2 semanas de rematch, começou a fazer entrevista Sim, e tal. eu achei uma família em Suwane, tipo, que era 15 minutos da onde eu tava morando, com essa família de 5 crianças, e eu achei eles em 3 dias. Em 3 dias, no Pelos quarto... grupos? Pela LCC. Pela LCC. Isso, ela falou, olha, eu acho que você vai ser um good match para essa família, porque eles só têm 2 crianças, e as crianças são mais velhas. Se eu não me engano, era uma menina de 13 e um menino de 9. Então, eles eram muito tranquilos, eu só tinha que dirigir eles. Ele falou, é uma família com 2 crianças só, você só vai ter que dirigir um carro pequeno e levar eles para as atividades e, sabe, ajudar com homework, essas coisas. Então,
sabe, não vai ser muito pesado pra você, porque essa família que você tá é muito pesada. Sim. Então, até a LCC, nesse caso, ela tava me ajudando bastante. Aí eu achei essa família e eu fui pra lá e aí eu fiquei o restante do meu ano com eles. Só que, como a gente estava falando, era muito longe de tudo. Então, eu comecei a ter mais amizades depois que eu tive o rematch. E todas as minhas amigas moravam Pra essa região. para essa região de downtown, sabe? De Marietta, Kennesaw. E aí... Wines. Exatamente, Vinings, Smyrna. Então, eu tinha que dirigir muito se eu quisesse fazer alguma coisa, sabe? Dá o quê? 1 hora de distância? Ia dar 1 hora, e no horário de pico, assim, 1 hora e meia. Sim. Ficava muito tempo dirigindo. A família, eles não tinham problemas com eu dirigindo, eu dormindo fora de casa. Eles eram super, super, assim, legais mesmo. Mas eu falei, cara, no meu segundo ano, eu quero tentar achar uma família que seja mais perto das minhas amigas, da minha igreja e tudo, pra não ter que ficar dirigindo tanto. E aí, nesse ponto, eu já amava a Georgia. Eu não me via morando mais em outro lugar. Eu amava aqui, eu gostava muito do clima. Começou a dirigir, né? Comecei a dirigir. Não, realmente, você ter a liberdade de dirigir faz toda a diferença. Porque até no quanto você aproveita o seu intercâmbio. Se você dirige, independente. Eu acho que até se fosse numa cidade, assim, mais movimentada, uma cidade em Nova York, assim, eu acho que faz muita diferença você dirigir. Sim. Sabe? Você ter essa autonomia e não ficar dependendo muito dos outros. Isso faz você aproveitar mais. Com certeza. Sim. E aí você começou a ficar meio reclamando, assim, tipo, eu não sei, tá longe dos meus amigos e tal, e aí decidiu trocar de família. Aí eles queriam que eu estendesse com eles, porque a gente ficou muito apegado, só que como eu te falei, a perspectiva de quando você tá no Brasil você quer ser parte da família e tudo. E daí, depois dos 3 meses que eu tive a experiência de ficar com aquela família e ser muito parte da família com eles, eu comecei a ver que tava me sugando muito, sabe? Tudo que eu tinha, porque eu só ficava com eles quando eu tava trabalhando e no meu tempo off eu também só ficava com a família. Então... Mesmo com essa outra? No início sim, mas depois eu falei, não, eu preciso sair mais de um pouco de espaço, então eu não vou dar tanta liberdade deles me incluírem tanto assim na família. E daí então foi que nos finais de semana, dava sexta-feira, eu saía de casa e daí eu voltava só no domingo à noite. Eu ficava, tipo, na casa das minhas amigas o final de semana inteiro. Sem voltar pra casa, assim, só pra, assim, ter um espaço só meu e não sentir que eu tava presa ali, sabe, com eles, porque eu precisava esparecer também, porque, pensa, longe de todo mundo durante a semana, você não fala, assim, nada que não seja do mundinho, assim, deles lá, né, da família e das crianças, e quando daí chega no final de semana... Quando chega no final de semana, sua cabeça já tá assim, explodindo. Exato. Você quer ouvir um pouco de português. Eu lembro que eu ficava assim, cara, eu preciso ouvir português. Eu não aguento mais inglês na minha cabeça. Eu ficava assim também. Eu falava, não, eu preciso fazer alguma coisa só pra mim, pra eu me divertir e tudo. E você cuidava das 2 meninas ou a mais velha ia pra escola? Era uma menina e um menino. Ah, sim. E eu cuidava dos 2, só que os 2 iam pra escola já. Então, era assim, muito tranquilo o meu schedule, porque eu acordava, levava eles na escola, aí tinha que fazer alguma coisa deles, tipo a lounge, alguma coisa, eu fazia. Aí eu tinha um break muito grande, até as 3, que eu tinha que buscar eles na escola de novo. E aí depois eu ficava até as 6 com eles, mais ou menos. Eu tava pensando aqui, cara, imagina você fazendo um laundry das 5 crianças da família passada. Você fazia? Fazia. Tinha que fazer, né? Fazia. E assim, as crianças americanas, eles não sujam roupa normal. Aqui não, é anormal. Não. É tipo assim, usou, jogou. Usou, jogou. Tipo, as 3 roupas no mesmo dia. É surreal, cara. É muito... Sim. Eu, assim, chegou uma hora que eu tava agindo assim... Eu falava pra mãe, eu falava, olha...
A menina tá sujando um monte de roupa aqui. A gente vai ter que falar pra ela fazer as próprias lounges dela, porque... A mais velha. Não tá, a mais velha. Ou ela vai me ajudar, ou não tem jeito, porque é muita. E, tipo assim, não tinha como dar conta de tudo. Não, e o pior é jogar roupa. Ele joga roupa em tudo que é canto. É roupa na cama, roupa no sofá, roupa na sala. Daí a pouco você acha uma meia em cima da geladeira. Mano, eu lembro, porque quando eu tava na minha primeira família, a menina que eu cuidava, ela já era mais velha, ela tinha 7 anos. E ela fazia isso. Nossa, eu falava, sim. Minha querida, pelo amor de Deus, ajuda, coloca pelo menos no cesto. Então, não, e aí não joga no cesto, joga no chão, né? Nossa. E aí você ficou com essa segunda família quanto tempo? Eu fiquei o resto do meu ano. O resto do primeiro ano inteiro. Aí depois eu decidi que eu queria, no meu segundo ano, eu queria... Estender com outra família. Estender com outra família que fosse mais próximo de downtown, de Atlanta. E aí eu consegui achar essa família e era um menino de 4 anos e uma menina de 1 ano e meio. Aí que eu tive uma experiência diferente também de cuidar de outras idades, de crianças de outras idades. Porque até então eu nunca tinha cuidado de bebezinho. Sim. Só criança mais velha. Então foi muito gostoso. Ai, eu amo. Sim. Eu amei. Você tem uma filha, né? De 3 meses, que a gente já falou no início. E o au pair, ele te deu essa vontade a mais de ser mãe ou você já tinha desde sempre? Então, eu vejo que muitas meninas falam, nossa, depois do au pair, eu não sei se eu vou querer ter filho. Eu já não queria ser mãe agora depois do au pair, então eu já não quero mais. Tô decidida. Pra mim, assim, eu nunca tive um sonho, assim, eu quero ser mãe. Apesar que você era novinha, cara. Então, eu não pensava nisso ainda. Sim. Eu falava, eu tô feliz cuidando de criança, porque pra mim nunca foi meu Deus, eu não gosto de cuidar de criança, eu vou fazer o au pair só porque eu quero sair do Brasil. Pra mim não foi assim, eu sempre gostei muito de crianças. As crianças sempre gostaram muito de mim. Então, pra mim, não foi um peso, né, fazer o au pair. E eu sempre falo isso, se você não gosta de criança, se você não se dá bem, gente, tem outras opções, tem outros intercâmbios, pesquisa outros programas, porque o au pair não vai ser pra você se você não gosta de lidar com criança, porque é muita responsabilidade. E hoje eu tenho uma filha, eu sei, assim, que eu não gostaria de ter alguém cuidando dela que não tivesse um amor genuíno por criança, sabe? Então, eu sempre falo isso, cara, o au pair, eu encorajo todo mundo a vir, mas eu sei que o au pair não é pra todo mundo. É para poucas pessoas. O au pair, você tem que realmente gostar de criança, porque além de ser um intercâmbio super cansativo, você tem que lidar com birra, com malcriação, né? A criança às vezes vai te responder de uma maneira que você não gosta. Então, assim, você tem que... Muitas das vezes você tem que fingir que não tá ouvindo. Exatamente, porque não são seus filhos, né? Então, não tem como você passar, assim... nenhum princípio seu pra eles, porque, infelizmente, e muitas das vezes pais, você tem que né? seguir a criação que os pais Exatamente. dão. Porque às vezes eu vejo algumas meninas que elas se estressam muito porque elas querem disciplinar a criança, tipo assim, como se fosse filhos delas e tal. Sim. E não funciona porque a criança é um jeito com o pai e com você. Então, tipo assim, os pais, eles, aqui principalmente, né? Eles têm um certo tipo de criação. E eu ia seguindo o que eles faziam, Se a criança quer um negócio, sei lá, um doce, e não é horário pra dar, se eu vejo que os pais estão dando, e a criança tá gritando e quer que o doce, eu sei que não era hora de dar o doce, que não faz bem pra criança. Mas se os pais estão dando, aí eu vou me estressar e brigar com a criança pra ela. Eu dou doce também. É o que eu falava. Eles perguntavam, posso ter isso? Check with mommy. Tipo assim, eu não posso passar por cima da palavra dela, mas se ela falou... Se ela falou que sim. Você tá fazendo uma coisa que pra mim é errado, mas sua mãe falou que você pode... O que eu posso fazer? Vai ser a minha palavra contra a da mãe. Então... Sim. Inclusive, teve uma vez até, eu tava com as meninas, né, as duas. E a mais velha, ela queria
Eu acho que ela queria um sorvete, uma coisa assim. E não era hora dela comer e tal. Aí eu falei, já falei o nome da criança. Não, corta isso, bota um pi aí. Bota o pi. Criança, não é hora de pegar o doce. Aí o pai olhou pra mim e falou assim, that's okay, she can have it. E aí eu peguei e falei, então tá bom, nunca mais vou falar pra ela que ela não pode. Pois porque ele tá é. dizendo que dá pra dar. Ela já olhou pra ele. E às vezes acontece ao contrário, né? Você não fala nada porque você não sabe. É. E daí o pai te olha, tipo, ué, você não vai falar nada? Tipo, você é o adulto, você deveria, sabe, colocar um limite. Exato. Só que às vezes eles mesmos não colocam limite, aí você fica nessa linha tênue, assim, de você não sabe até que ponto que você pode dar limite e até que ponto que eles vão achar ruim se você não der limite. Sim, Então, assim, são muitas camadas, cara. O au pair, você tá num campo minado. Sim. Você tem que lidar com os pais, com a criança, com tudo. Então, tem que realmente gostar de criança, estar aberto, com a mente aberta. Exatamente. A divergência que vai acontecer. Eu não pensava, como eu tava falando, assim, eu ainda não pensava em toda essa história, né, de ser mãe, de casamento. Foi realmente acontecendo, assim, de acordo com o que Deus queria mesmo pra minha vida. E que as coisas foram acontecendo, né? Mas depois que eu virei au pair e comecei a cuidar de bebê, foi parece que foi outro intercâmbio que eu fiz, sabe? Sim. Porque é muito diferente cuidar de criança mais velha, cuidar de adolescente e cuidar de bebê e de toddler, assim, criança pequena. Porque no primeiro ano, eu sentia que eu era uma adolescente com eles. Eu era nova também e eles, sabe, a gente fazia bagunça, a gente conversava e, sabe, era aquele negócio de irmã mais velha mesmo. Já no segundo ano, que eu comecei a cuidar de criança menor, eu me sentia mais responsável e sentia mais o peso que era o intercâmbio de au pair, sabe? Que é uma criança nas suas mãos, você é responsável por ela até que você fique off, entendeu? Então, foi aí que bateu o clique, assim, na minha cabeça. Tipo, nossa, isso aqui é muita responsabilidade, sabe? Eu preciso, sabe... E ter muita paciência, preciso ter responsabilidade. Sim. Eu lembro que quando eu tava cuidando da neném, quando eu vim pra primeira família, a minha bebê tinha quase um mês. Era muito pequenininha. E aí, quando ele é muito pequenininho, acho que não sei se a sua já tá assim, mas a minha, A minha. É que a gente cuida como se fosse nossa Como se fosse nossa. E aí eu lembro que eu ia dar mamar pra ela, mamadeira, a mãe tirava o leite, né, e tal. E eu ficava lá, tipo, 1 hora. E eu tinha que ficar meio que acordando ela, que ela dormia. Sim. Né? Acontece isso. Sim, é tão bonitinho essa fase que você tá. Cara, sim. Então, assim... Imagina, você tem que ter paciência, você tem que ficar ali deitado, dar comida. Então, se você não tem saco pra beber, pra criança... Então, tem isso também, né? Tem as preferências. Eu tive experiência com bebê e com criança mais velha. Eu acho que tem vantagem e desvantagem. Eu acho que o bebê, ele é mais fácil porque ele não vai te responder. Você tá ali, mano, ele vai chorar quando ele tá com fome, quando ele tá cansado e tal. Mas você vai estar sempre ali, ter que ficar sempre com a criança, que você não, né? Depende de você pra tudo. E já a criança mais velha tem a questão de que às vezes ela brinca sozinha e tal. Só que ela vai responder, vai fazer birra, vai gritar muito. Então tem esses dois lados vai falar, você não é minha mãe, vai te desrespeitar. Vai muito. Então, vai tem gritar, isso mesmo. No, I don't want that. Mas eu acho que quando é bebezinho, você pega um apego maior, né? Porque você vê crescer praticamente, assim. Você ensina as primeiras coisas. Eu lembro que nessa segunda família, nessa família do segundo ano, eu ensinei a menininha a andar. Então, eu tenho essas memórias, sabe? Ensinei ela a comer comida brasileira e ensinei ela a falar um pouco de português. Então, você tem, assim, esse apego emocional maior, né? Quando você sai. Mas foi muito bom. Aí você ficou com eles quanto tempo? Eu fiquei com eles, eu acho que 8 meses, porque eles eram uma ótima família, assim, as crianças eu amava. Só que tava na pandemia... E eles não me deixavam sair. Já tava na fase, assim, que você podia sair, sabe?
que você podia sair de casa e, enfim. Só que eles eram muito bitolados, assim, eles não deixavam. medo real. Eles tinham medo e eles não deixavam eu sair, assim, eles não confiavam que eu ia sair, que eu ia tomar cuidado, sabe? Então eles não saíam de casa, já tava na época da vacina e eles ainda não, sabe, não tinham confiança de me deixar encontrar outras meninas. E eu falava, gente, eu preciso viver meu intercâmbio também, sabe? Tanto que eu tive as minhas férias. No primeiro ano de au pair, não pude ter férias por conta do Covid, então eu não pude viajar. E daí, no segundo ano, eu falei, eu não consigo me submeter a isso novamente, porque já tá ok viajar, sabe? Eu só preciso tomar cuidado, mas, sabe? Já tá ok pra eu fazer minhas coisas. E eles não queriam deixar. Mas até que deixaram, e aí depois que eu voltei da minha viagem de férias, eles mudaram comigo e a gente decidiu o rematch, né? Porque não tava mais funcionando, eu já não tava mais aguentando, assim. Porque, como eu falei, na família do primeiro ano eu tinha muita liberdade, né? Eu saía no final de semana e ficava fora o final de semana inteiro, voltava pra casa no domingo à noite, eles nunca se importavam. Já nessa família do segundo ano, eu não podia nem pisar o pé pra ir no mercado, sabe? Se eu quisesse ir no Walmart, eu tinha que avisar pra eles e eles ainda iam ficar me mandando mensagem, monitorando no celular aonde eu tava indo, porque eles tinham um aplicativo que eles me rastreavam. Então, onde quer que eu fosse, eles sabiam. Então, começou a ficar muito, muito pesado pra mim, sabe? E aí eu já tava namorando também e sabe, eu sentia que a minha privacidade estava sendo invadida nessa época. Hoje, olhando com a situação com um pouco mais de maturidade, eu entendo, de certa forma, a preocupação deles em relação ao Covid, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que eles estavam sendo muito radicais e muito invasivos comigo, sabe? Mas eu saí de lá e tudo, e a gente continua tendo um relacionamento muito bom. Eu falo com a mãe até hoje. Ela foi visitar minha bebê em casa quando nasceu. E assim, é muito bom o relacionamento que a gente tem, sabe? Ainda, sim. Foi só ainda assim. Sim, foi um momento que não foi bom para as duas partes, mas agora passou e tudo certo. Foi assustador pra você quando aconteceu o Covid, assim, você ficou meio tipo, mano, o que tá acontecendo no mundo? Que Foi. Tava uma loucura, né? Eu tava com passagem comprada pra Europa. A gente eu e uma amiga, a gente ia visitar 3 países. A gente tinha passagem dos 3 países compradas. Nossa. A gente tinha hotel reservado, tudo já pago, assim. Os passeios, tudo certo. E a minha viagem ia ser 2 semanas depois que aconteceu o shutdown, que tudo fechou e tudo parou e ninguém podia mais sair do país e nem entrar. Então, foi muito decepcionante, porque eu já tava assim, meu Deus, eu vou pra Europa e tudo, aproveitar o primeiro ano, né, que você pode fazer isso. E aí o Covid veio e impediu. E aí vocês perderam toda a grana. Aí a gente, alguns lugares, como isso foi uma coisa inevitável, né, do Covid, eles devolveram dinheiro pra gente. Outros lugares, eles não faziam o refund das coisas e aí a gente perdeu. Mas os lugares que não faziam era um preço menor, assim, não era tanto dinheiro. Mas da passagem, dos hotéis, a gente conseguiu recuperar. Só que foi muito frustrante, porque no au pair você quer 2 coisas. Viajar, né, e juntar dinheiro ou viver a experiência. E eu queria, né... Viver a experiência, viajar, fazer tudo. Então, foi bem decepcionante, mas... eu aprendi a lidar, né, com isso. Eu falei, nem sempre tudo é da forma que a gente quer, né? Sim. E aí você pediu o rematch e foi encontrar outra família. Isso. Aí eu Foi tudo de novo. Foi tudo de novo. Mas eu também queria ficar na Georgia. Eu tava namorando, então não queria, né, ir pra longe e tudo. Faltava 6 meses só pra eu terminar meu intercâmbio. Porque eu não sei se você é dessa época, mas
Na época do Covid, eles deram uma extensão a mais de 6 meses para as au pairs que passaram pelo Covid, Sim. pela pandemia. E eu ganhei essa extensão da Au Pair Care. Eles deram 6 meses depois mais 6? Não, pra mim foi só 6. Foi só 6, Foi. entendi. Porque você pode ficar 2 anos como au pair. Só que aí, no final do meu segundo ano, eles me deram uma extensão de 6 meses. Então, eu poderia ficar 2 anos e 6 meses. E aí, foi aí que eu falei, eu tenho a opção de pedir um rematch e ficar mais 6 meses. Se eu não me engano, Tipo, você podia escolher uma outra família. É, né? isso. Aí, eu fiz isso. E daí, eu acho que eu fiquei 4 meses com essa nova família e depois eu saí do intercâmbio porque eu já tinha trocado o meu status para estudante. E daí eu podia ter ficado com a família, mas eu também já estava muito cansada do au pair. Eu entrei com 18 e daí eu saí com 21. Então foi muito tempo de au pair, muito drama também de au pair. E eu já estava assim cansada mesmo de viver com host family. Aí eu falei, não, eu já troquei o meu status para estudante, então não tem por que eu ficar no au pair mais. Saí e daí aguardei o meu status ser aprovado para fazer a faculdade. Demorou um pouquinho pra ser aprovado? Demorou muito, demorou quase 1 ano e meio para ser aprovado, porque foi na época do Covid, então eles estavam atrasando todos os casos, né, para tudo. Mas foi muito bom também que demorou, porque eu tive tempo antes de começar a faculdade. Porque nessa espera você não fica sem status, né? Você Não. fica, tipo, ainda com... Porque na época que eu apliquei para o status de estudante, não precisava mais você aplicar para turista e ficar segurando o seu status como turista. Então, você já podia aplicar direto. Já podia aplicar direto, então foi isso que eu fiz. Eu saí do au pair, do J1, e daí eu fui direto pro F1. E aí eu fiquei nessa espera durante 1 ano e meio. Então não teve custo pra eu ficar segurando o status aqui, porque eu já tava aguardando, né, o F1. Sim, porque ficar segurando o visto o status de turista, cara. É uma muito palavra. chato. Primeiro que você tem que ficar provando que você tá turistando e tem que ficar pagando toda a extensão. Então Sim. é bem chato. Graças a Deus que eu não precisei passar por isso. Eu fiz 3 vezes. Nossa. Foi. E as 3 vezes foram aprovadas, viu? Eu já tive amigas que tiveram que fazer 5 extensões. Conseguiram fazer 5? Eu nunca tinha ouvido falar. Olha. 5. Caraca, eu fiz 3 e eu achei que eu tava arrasando. 5, imagina. 5. E ela fez pra ela mesma, assim, sem assessoria. Foi mesmo, olha. Eu acho que, mano, eu nunca vi ser negado, sabia? Status. Eu também não. Nunca vi, tipo assim. É bem difícil. Bem difícil. As minhas foram todas aprovadas e não demorou muito tempo, não. Mas também já foi depois do Covid também, né? Porque eu vim já no final do Covid. Eu vim no finalzinho de 2021. Em setembro, mais ou menos. Já tava... já foi uma época melhor pra Sim. vir. Eu vi que você teve que ir pra outro país pra tirar o visto, né? Sim. Fui pro... Não! Eu nunca ouvi falar de ninguém que foi. Eu fui pro Paquistão. Você foi? Fui. Que legal! Eu vou te contar. Então, sobre o visto, sim, eu tirei o meu visto na Colômbia, porque o Brasil estava fechado. As fronteiras, demorou. Eu lembro dessa época. Foi abrir lá pra 2022, eu acho, mais ou menos em novembro. Foi a época que todas as au pairs do mundo inteiro sofreram. Porque tava muito difícil pegar, ser au pair. Não, e o pior é que eu tinha aplicado pro Chile. Eu já tinha pago e tal, e aí eles fecharam a fronteira lá e eu perdi o dinheiro. Nossa. Aí depois eu fiz pra Colômbia, eu tava morrendo de medo que eles fechassem, então já fui bem rápido. Nossa. Foi uma aventura, cara. Assim, olha, eu vou te dizer, foi uma coisa... Foi legal, eu gostei, assim, de ter tirado lá, sabe? A Colômbia é um lugar que... Agora é engraçado, porque eu fico pensando, né? E eu fui pra Colômbia com pessoas que eu nunca vi na vida. Eu conversei... Com um grupo de au pairs também? Foi um grupo de au pairs. Eu viajei sozinha, mas as meninas que iam ficar no mesmo hostel que a gente conversou e tal. Mas eu lembro que quando eu cheguei na Colômbia, tinha o Pedro e a Sônia, que foram os donos dos hostels, que inclusive eu falo com eles até hoje, eles são os amores. Nossa, que legal.
E aí eu lembro que quando eu cheguei lá, eles, calma, vene. Tipo assim, bem rápido, sabe? Parecia que eu tava sendo sequestrada. Eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, será que é verdade isso daqui? Ou eles estão me levando pra traficar? E você já tinha saído do país antes? Não, foi a minha primeira Foi vez. a primeira viagem. Foi Então, a primeira vez. sozinha, nossa, tudo bem. É muito diferente. E meu espanhol era bem portanhol mesmo, assim, espanhol bem furreco. Aí eu lembro que a primeira parada foi no Panamá. E aí eu vi, assim... É bem bonito lá a paisagem do Panamá, quando você tá no avião, dá pra ver, assim, embaixo. Aí depois eu tive a conexão pra Colômbia. E aí na fila só tinha gente que falava espanhol, né, no caso. E aí eu ficava tipo assim, mano, meu Deus do céu... Cara, a ficha tava começando a cair, sabe? Porque eu já não tava ouvindo mais português. Só sei que deu certo, cara. Eu consegui, eles foram amores. Eu converso com eles até hoje. Que legal. E um dia, quem sabe, eu vou lá visitar eles. Isso me fez lembrar... Ai, que sério? Tava lá no... Não aqui em casa, mas eu digo no... Que ela tem uma filha. Lá na Califórnia. Nossa! A filha dela casou e tal, aí ela veio visitar. Que legal. Então ela já estava acostumada com... Sim. Com os Estados Unidos e tudo. Isso me fez lembrar da época do au pair, quando a gente vem para fazer o treinamento lá em Nova York. Porque... Tinha poucas... Assim, tinha algumas brasileiras, mas eu tava ficando com... A maioria das meninas que vinham pra Atlanta eram só colombianas. Então eu era a única brasileira e elas conseguiam conversar entre elas em espanhol. E eu ficava ali, tipo, boiando, porque meu espanhol era muito ruim, tanto pra entender quanto pra falar. Eu achava que eu conseguia falar, mas... Era tudo errado, era o portunhol, assim. Você acha que você tá falando espanhol, mas com um sotaque português. Não, você tá falando português com sotaque espanhol. Você acha que eles estão entendendo tudo, mas não estão. Tá tudo errado. Depois você vai, assim, translate, você vê, tipo, nossa, isso não significa o que eu pensei que significava. Cara. Mas uma das coisas que eu sou muito grata por esse país é isso, porque... Eu pude conhecer pessoas de outros lugares e, inclusive, melhorar, né? Aprender, na verdade, do zero espanhol, porque você tem contato com mais pessoas, né? E eu falava com muitas au pairs de outros países. Então, foi bom. Desculpa. Engraçado porque as meninas de outros países, elas são bem pacientes. Eu lembro que eu saí na região de Kamen, só tinha... Eu tava... com amizade com uma menina da Alemanha. E as amigas dela foram minhas amigas. Tipo assim, pra onde ela ia, ela me levava junto. E você sabe, né? Tipo, quando é brasileiro, é mais brasileiro. Quando é colombiana, várias colombianas. E ela era da Alemanha, várias alemãs. E aí eu lembro que elas se esforçavam pra conversar só em inglês, pra poder eu entender. Sim. E engraçado que o inglês delas é, tipo assim, impecável, sabe? Parece que elas nasceram aqui, tipo, sem... sotaque real mesmo. Eu ficava impressionada. Então, assim, ela tinha uma paciência, porque meu inglês era tão ruim naquele tempo, assim, quase zero. E eu ficava tipo, ai meu Deus do céu, como que eu vou conseguir? Mas consegui assim mesmo. Não sei como, mas você... o seu ouvido vai acostumando, né? E você se vira, assim... Agora, a gente olha pra trás e a gente vê... Cara, como que eu consegui me virar nessa época? Porque hoje em dia, tipo assim, os nossos ouvidos estão... né, completamente acostumados já, assim, com o inglês e com tudo, mas quando a gente chega aqui, parece, assim, que você entrou em outra dimensão, em outro mundo. Parece que você tá sonhando, sabe? Sim. Que não é real. Porque até a dor de cabeça eu tinha e, assim, eu ficava cansada mesmo, assim, do inglês. Eu fechava os olhos, eu escutava inglês, parecia que a televisão tava ligada e que era um filme, sabe? Não parecia que era o mundo real. Não, e é legal porque a gente fica tipo... Cara, que legal. Você acha tudo incrível, né? Tipo, os ônibus amarelos. Sim. Ai, sei lá o que quer tirar foto no ônibus. As árvores. O bairro. Eu lembro que eu saía assim pra caminhar só pra ficar vendo as casinhas. Tipo eu também. Assim, eu achava tão bonito. Eu também eu saía pra caminhar. Era a minha diversão, né? Lá em Duluth, porque não existia nada pra fazer. Então, eu só saía no neighborhood, ficava caminhando, vendo as árvores amarelas. Eu ficava, nossa, sim, no outono. Que lindo. Eu nunca vi uma árvore amarela ai, as folhinhas caindo assim. Aí você fala, ai, eu tô no filme. Ai, muito legal. E quando você vê o esquilo?
Nossa, assim, você percebe que você tá Que nos pra eles é Estados um Unidos, rato, né? Pra gente, ai, que bonitinho. Vem aqui, esquilo. Ah, é muito legal as primeiras É. vezes, assim, quando você Quando você tem começa um a associar contato. as coisas que tem aqui, né? Sim, tudo é uma novidade, tudo é, tipo, interessante. Você vai fazer Sim. qualquer coisa, é legal. É. E depois fica Engraçado, tudo depois você... tão, assim, habitual, né? Depois a Você gente nem valoriza acostuma. mais, né? Exatamente. Eu tava pensando esses dias, eu tava falando, nossa, eu falei, Deus, nossa, eu já acostumei tanto com aqui que pra mim é, tipo assim, é a minha casa, sabe? Eu nem lembro mais como é que era Sua vida a minha antes. vida antes e, sabe? Eu queria olhar pras coisas de novo com outro olhar, com um esse olhar olhar de assim, nossa, de inocência e de ver assim, nossa, que gratidão. legal que eu tô aqui, olha isso, olha essa árvore, que linda. Olha esse esquilo, sabe? Me surpreender assim com as coisas de novo. Sim, é verdade, eu também. Às vezes eu fico nessa. Porque às vezes, até quando eu tô dirigindo mesmo, porque dirigir pra mim aqui foi uma big deal. Tipo assim, foi uma coisa real, que eu nunca tinha dirigido no Brasil. Quer Pra mim dizer, também. nunca, entre aspas, né? Eu já dirigia, mas quando fui tirar a habilitação. Porque precisava ter a habilitação, né? Exatamente, eu tirei justamente só pra fazer o intercâmbio. Então, Eu nunca também. imaginei ter um carro, comprar um carro, dirigir um carro. Tipo assim, então, isso na época, quando tava acontecendo, né? Hoje já você até nem dá tanto valor, mas naquele tempo pra mim era tipo, caraca, eu vou comprar um carro. Você fica Que legal. deslumbrado com tudo Isso. que esse país te dá a oportunidade, né? De conseguir muito Sim. mais fácil. do Até o que no celular Brasil. mesmo. Quando Pois é. a gente. Primeira coisa, eu quero comprar Quando um você chega iPhone na agora. Family, a Host Family te dá o iPhone. A minha não deu, não. Eu comprei, viu? A minha não deu, não. O meu iPhone, eu tinha um iPhone, era 6. E aí eles falaram, então a gente vai botar um chip aí. Eu falei, tá bom. Aí me deram um chip. Aí depois eu comprei o meu. E hoje troco de iPhone como se fosse de roupa. Exatamente. Tipo assim, eu não troco todo ano porque realmente é desperdício de dinheiro, né? Mas se eu quisesse, eu poderia, né? Exato. E você também, qualquer pessoa que mora aqui. É muito, muito simples É. aqui. E aí, às vezes tem umas páginas no Brasil, o pessoal que vende iPhone e tal, aí eu vejo o pessoal postando uma promoção, iPhone 17 Pro Max. 30 mil reais. Tipo, 15 mil reais. Cadê a promoção? Aí eu fico, meu Deus do céu, imagina. É como se fosse 10 mil dólares aqui, né? É. Assim, Sim, é se muito você fosse- dinheiro. É muito tipo, dinheiro. que se você for pensar no salário brasileiro pro salário americano, tipo isso. Sim. E, cara, enfim, é complicado. Não, eu também me pego pensando, às vezes eu fico, meu Deus, é muito caro no Brasil. Sim. Assim, isso sabe, o tanto que vale o dinheiro no Brasil e o tanto que vale aqui é um absurdo, né? Quando você Sim. para pra comparar o poder de compra que a gente tem com 10 mil dólares aqui e 10 mil reais no Brasil, é absurdo. Nossa, sim, com É certeza. muito, muito, muito grande. A facilidade, né? Por exemplo, muito mais fácil você juntar 10 mil dólares aqui. Óbvio que você vai trabalhar que nem um condenado, não é? Porque, né? Mas assim, é possível. Aham. E no Brasil, mesmo você trabalhando feito condenado, pra você juntar as contas que você tem que pagar, sei lá, tudo. Se você tem criança, então, escola, blá blá blá, um monte de coisa. Não sobra nada, né? Então, e aqui é mais possível as coisas, você viver mais mais possível. confortável e mesmo assim não ter que se matar de trabalhar tanto, sabe? Claro que exato. aqui você vai ralar, nada é mil maravilhas e né, ninguém tá iludindo ninguém aqui de tipo, que aqui é fácil. As coisas não são fáceis aqui, mas pelo menos você tem uma vida muito confortável com o seu trabalho, sabe? É que nem eu falo, às vezes tem muita gente que fala assim, eu quero muito ir pros Estados Unidos e tal, aqui tá muito ruim, blá blá. Eu falo, sim, se você quiser abrir mão de... Porque a gente também abre muita a mão de coisas no Brasil que são importantes também, né? Por exemplo, a família e tudo mais. Com certeza. Só que nessa parte vale mais a pena do que se você estivesse lá. Por exemplo, se você quisesse ajudar seus pais financeiramente, você poderia. Sim. Mesmo, sei lá, vamos supor, 200 dólares por mês. Não é uma coisa que vai pesar tanto pra você, Sim. né? É mais tranquilo aqui do que ao contrário, né? Sim. E aí eu falo pras pessoas, aqui não é fácil, mas realmente você conseguiria ter uma vida melhor. Só que você tem que
correr atrás, né? Tudo Só tem um preço querer, a se pagar, porque sim. é um preço que a gente paga de estar aqui também, de, né, ter a segurança, de ter, né, as coisas mais confortáveis, mas a gente também tá abrindo mão de muita coisa que Que a gente teria, que a gente, poderia ter no que a gente Brasil. poderia ter no Brasil. Por exemplo, a família, que eu A acho. família, Alguém da sua família já saudade. veio aqui te visitar? Não, só do meu marido. Do marido. Eles vêm, Ai, pelo menos, né? Pelo menos sim. dele. A minha também não, mas quem sabe ano que vem. Vamos tentar. Ai, sim, com certeza vai dar certo. Sim. Outra coisa que eu ia te perguntar, já que você... A gente terminou não a parte do au pair, mas eu quero perguntar essa parte antes que eu me esqueça, senão eu vou esquecer e aí já era. Sobre ter bebê aqui, como que funciona? Como que foi pra você ter a neném? Porque, né, é mais difícil, não sei. Do hospital e tudo. Ah, foi muito tranquilo, assim. A gente tem o seguro-saúde, Tem então... o acompanhamento, tipo, no Brasil, que você vai fazer Tem, os seus... todo mês, se você tem um seguro, eu aconselho muito a pessoa fazer um insurance aqui, porque as contas realmente são muito altas, até com o insurance, né? Tipo assim, você ainda tem que pagar, né, uma certa parte, um copay, mas não é nada comparado a out of pocket, assim, se você tivesse que pagar sem insurance. Mas tem o acompanhamento, que é o pré-natal, né? Pré-natal, que chama. isso. Tem o pré-natal, que a gente vai lá todo mês, e daí a partir das 36 semanas você vai lá toda semana. E aí é normal, assim, claro que não é nada muito, assim, demorado, igual as consultas são no Brasil e tudo. Basicamente, você vai lá, eles escutam o coraçãozinho do bebê. Pronto. Ok, pronto. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta? Não, beleza. Te vejo no próximo mês. Sim. E é isso. É verdade que eles fazem a cesárea só em último caso mesmo? Porque no Brasil a gente tem a opção, né? O pessoal tem a opção de fazer cesárea, algumas pessoas escolhem e tal. Mas aqui, pelo que eu ouvi, né? Eles induzem você a fazer normal mesmo, né? Aqui não tem, assim, essa opção que você decide desde o início. Ah, eu quero fazer cesárea. Aqui, eles tipo assim, você tá grávida, vai lá, pra eles não perguntam isso pra você. É só se tiver, assim, alguma complicação na sua gravidez. Muito grave mesmo. Muito grave. Se o bebê, ele não tiver posicionado corretamente, se, enfim, tem algum risco, aí sim eles vão partir pra cesárea. Mas, do contrário, eles vão tentar até o fim que seja normal. Igual foi o meu. Eu tive normal. Graças a Deus eu tive uma doula pra me acompanhar também e me orientar. Sim. Da melhor forma pra ter o bebê natural e tudo. Só pra explicar pro pessoal o que é doula. É uma pessoa que acompanha você durante a gestação pra você ter uma experiência de parto melhor, assim, do jeito que você quer, né? Sim. Por exemplo, eu queria ter um parto normal. Então, a gente contratou ela e aí ela ajudou a gente durante toda a gravidez a entender como é que funciona a gravidez, como é que funciona o bebê também, porque a gente também, por mais que eu já tinha cuidado de criança, essa partezinha de gravidez e de newborn era tudo nova pra mim, pro meu marido. Então a gente aprendeu, ela guiou a gente da melhor forma, ela explicou os exercícios que eu precisava fazer pra, sabe, ter um parto mais confortável e melhor. E foi, assim, foi muito mais do que eu tava esperando. Eu pensei que ia ser muito difícil o parto. Eu ficava muito ansiosa quando eu pensava, mas foi muito bom, graças a Deus. Foi assim, mesmo? Foi. Tipo, óbvio que deve ser doloroso, né? Foi, mas você não lembra da dor. É mesmo? Eu sei que eu tive dor, que eu tive desconforto, mas eu tava, assim, tão relaxada, meu marido me passou tanta confiança e ter a doula também lá foi, assim, essencial, sabe? Tanto que eu não quis ninguém mais na sala de parto, só a doula, que era a Isabela, e... É brasileira? É brasileira também, aí no maravilhosa. Aí você contrata, não é pelo plano, então é uma coisa à parte. É uma coisa à parte, entendi. isso. Alguns planos cobrem isso também.
Mas aí você não tem muita opção de escolher, né? Aqui tem parceria com o plano. Sim. Mas foi muito bom. E foi só eles dois na minha sala de parto, tava tudo vazio. O legal daqui é que é bem privado, então assim, não tem outra pessoa também dando a luz do lado, sabe? É tudo bem. Parece que você tá num hotel, o hospital aqui. É mesmo, olha. Tratamento assim, super VIP. É muito, por isso que é caro, porque o tratamento é muito, muito bom. Eu não levei nada pro hospital. Eu já tive amigas que tiveram bebê aqui e elas falaram, não leva nada, porque lá tem tudo. E Olha. aí eu levei pijamas pra mim e levei algumas roupinhas pra minha filha também, mas acabou que eu não usei nada, porque eles forneciam pijama pra mim, eles forneciam absorvente, eles forneciam tudo que eu precisava. E pra ela também, ela usava a roupinha do hospital e a gente nem se preocupou com nada de troca, de fralda. Trouxemos muita coisa pra casa também, de fralda, assim. O primeiro mês inteiro dela foi usando fraldas que o hospital deu pra gente. Olha que Então, legal, assim, né? eles providenciam muita coisa pra você. Então, assim, Quanto que será? Você sabe quanto que é um parto sem o insurance? Sim. Então, veio a conta lá pra nossa casa e ficou em torno de 40.000 só o meu parto. E daí tem a parte da bebê, que ficou, tipo, entre 15.000. Que foi, tipo, que eles meio que separam a conta. Meio que o seu parto e a estadia da bebê, depois que ela nasce. Então, só que, graças a Deus, a gente não pagou tudo isso, né? Mas foi é só o caro, né, copay. menina? Mas Olha. se não fosse o insurance, é muito caro. É. Só que aí eles oferecem, eles juntam esse valor e daí muitas vezes eles oferecem planos pra você pagar, ou eles diminuem muito o valor se você for pagar à vista, tipo... O valor que seria, tipo, 50.000, você paga 15.000 se você for pagar à vista. Ou eles podem parcelar um valor, se você mostrar que você não tem condições de pagar aquilo, eles fazem alguma coisa. Eles simplificam também Pra ajudar. pra ajudar, Eu já vi muita gente que precisou dessa ajuda e eles não precisaram pagar o valor inteiro que seria, né? Sim, sim, é. E quando você... Ficou quanto tempo no hospital ainda, depois que você teve a bebê? Eles deixam você ficar, eu acho que pelo menos 48 horas depois do nascimento. Se foi parto normal. Se foi cesárea, eu acho que você tem que ficar uns 72 horas depois do parto. Só pra eles ter certeza que você tá bem. Sim, sim. E como que foi quando você chegou em casa, viu a neném ali, e você, meu Deus, agora é eu e tu, hein? A sensação... Com o marido, né? Ei, agora nós dois. Não, a gente queria ficar no hospital só nós dois, porque a mãe dele tava ajudando a gente e tudo, então ela já tava aqui, ela ficou 2 meses inteiro assim com a gente, ajudou muito, muito, muito mesmo. Mas no hospital a gente optou por ficar só nós dois, nós três, né? Pra gente mesmo ter o nosso tempo, porque a gente sabia que quando chegasse em casa a gente já teria ajuda e tudo. E quando a gente chegou em casa com ela, demorou um tempinho, assim, alguns dias, a gente ficava assim, meu Deus, é nossa filha. E aí a gente falava que parecia que a qualquer momento os pais dela iam chegar pra pegar ela, porque a gente tava só babysitting, sabe? Meu marido falava, eu não sinto que ela é nossa filha, eu tô sentindo que a gente tá babysitting, sabe? Sim. Tipo, parece que os pais dela vão vir pra pegar a qualquer momento. Meu Deus, e ela é tranquilinha? Muito. Nossa, ela é uma bênção. Não teve cólica, não teve, assim, nada assim, nenhuma complicação. Foi muito, muito tranquilo. A parte mais desafiadora foram os primeiros meses, né? As primeiras semanas. Você tem que dar de mamar cada 3 horas? De 2 a 3 horas a gente tinha que acordar e dar mamar. Aí é bem cansativo, mas a partir do segundo mês ela já tava dormindo mais um pouquinho. E aí dava pra gente descansar. Até hoje a gente já consegue descansar, assim, umas 5, 6 horas bem durante a noite. Lembrando que a filha dela tem 3 meses, tá?
Ai, cara, ou seja, 3 mesezinhos. Ai, que legal, cara. Fofinha, bem pequenininha. Sim, nossa. Ai, É. hoje ela tava tão manhosinha assim, só queria ficar no colo. Ela tem umas naps boas durante o dia? Tem. Você tem uma rotina com ela? Tipo assim, horário pra dormir, horário pra acordar? Esse Tenho. schedule de... Isso foi uma coisa boa que o au pair me ajudou, porque eu acho que se não fosse a experiência que eu tive com o bebê no au pair, eu ia ficar super perdida agora como mãe. O que assim, claro que você tem o instinto, né, que é seu filho e tudo, mas eu tinha um schedulezinho com a bebê que eu cuidava no au pair, que eu totalmente pego copiou, copiei tudo, até os aplicativos, as coisas que eu via a minha host mom usando, eu comprei tudo e faço tudo igual, sabe? Aquela coisinha, como chama? A noise Machine, você usa? O white noise, White noise, o hatch, Sim. que você Toca assim, Aham. Você usa isso? Uso. Cara, eu uso o hatch, tem o monitor, a câmera, pra você Sim. ver eles. Eu uso tudo. Eu peguei a rotina que eu Não, usava. acho que agora não, que ela tá novinha ainda, mas você vai colocar ela naquele saquinho que você dobra assim. Sim, ela usa isso. Ela usa. Desde que ela nasceu. Coloco ela nos fóruns, enrolo ela. Que ela fica assim, deitada. Quando eu cheguei e eu vi a minha host mom fazendo isso, eu falava, cara, como que ela coloca a criança desse jeito? Porque no Brasil eles não fazem isso com o bebê. Não. Aí eu lembro que eu colocava, ela ficava assim, ó, com o bracinho preso. Sim. Aí eu fechava o zíper e pronto, ela ficava lá. Assim, ó, durinha. Eu deixo, ela ama isso. É a única forma que ela dorme mais confortável com eu isso. acho que é confortável Porque mesmo. Porque ela eles não fica ansiosa com os braços, assim, sabe? Se tira, ela fica com o braço arranhando o rosto e assusta também. Então é maravilhoso. Ela até hoje usa. Mas eu peguei muito da minha rotininha que eu tinha com as crianças que eu cuidava, com as bebês. Sim. E tô aplicando agora também. Tá me ajudando bastante. Eu tenho, tipo, a rotininha de acordar, fazer uma atividade, tummy time, e aí Tummy time, ler alguma coisinha, aí coloca ela pra dormir. Aí eu ainda não comecei a sair assim muito com ela pra playdate, biblioteca, sabe? Porque aqui é super legal que tem muita coisa pra criança, né? Quando o bebê começa a ficar mais espertinho, dá pra você levar pra biblioteca, que tem música, que tem historinha. Eu mal vejo a hora de começar a fazer isso com ela. Porque eu sempre fiz com o filho dos outros e agora eu vou fazer com a minha filha. Sim, é verdade. E é legal porque tem vários parques bonitos e, tipo assim, é seguro, né, aqui, então você pode levar ela pra tomar sol. Então, agora não, que tá frio, né? É isso que é a parte ruim, que eu fico com preguiça de sair de casa com ela e fico com dó também. Que tá frio, Mas logo o spring vai chegar, vai ser uma temporada mais tranquila, assim, o sol já vai estar... Sim, mas eu mal vejo a hora, porque eu amo sair de casa, amo sair, assim. Eu sempre levava as crianças, eu nunca ficava em casa com as crianças que eu cuidava, eu sempre levava eles pra sair, fora, pra sair, tomar um ar, só pra, sei lá, se fosse pra ir na Target, só pra gente olhar as coisas, eu preferia do que ficar em casa. Sim. Você vai fazer o sleep training com ela? Sim, eu já tô tentando fazer, mas ela ainda é um pouco novinha pra isso. Mas eu tô tentando, assim, a gente tenta ter uma rotina do sono com ela pra, tipo assim, dar banho, pra ela saber que já é noite, que é hora de dormir, e tudo. Eu acho que essa parte do sleep training é uma coisa deles, né, dos americanos. Mas eu acho que ajuda bastante, sabia? Mas eu sou super a favor disso. Sim. Porque eu acho que é muito importante até pros pais poderem ter um tempo, né? Não, sim. E também. A criança, eu acho que ela fica muito estressada quando ela... Eu acho que ela fica mais independente, digamos assim, quando ela vai crescendo e tal. Já é hora de... E aí ela já vai aprender o caminhozinho dela. Do que você... menos traumatizante. Isso. Por exemplo, você já acostuma ela desde pequenininha, do que quando ela já estiver grandinha, você falar, olha, agora é hora de você dormir no seu quarto. A criança surta, assim, ela fica muito traumatizada. Sim, claro que assim, né, cada família faz de um jeito, do que é melhor, mas eu acho que é muito mais saudável uma criança ir pra cama mais cedo do que ela ficar até meia-noite acordada, sabe? Eu acho que no Brasil, a gente vê muito, né, as crianças acordadas até 2, 3 da manhã. Sim. Mas eu acho que é saudável pra eles irem pra cama um pouco mais cedo e descansarem, ter uma noite, sabe, restauradora de sono. E também saudável pros pais,
sabe? Não manter a criança Em tela. tanto tempo, sabe? À noite acordada e, sabe? E os pais podem ter mais tempo também com eles, sem Sim. estar sendo foco somente na criança, sabe? Uhum. E sim, também tem um pouquinho de controle no tempo de tela, né? Que tem essa Isso. história que o pessoal fala que faz muito mal, Aham, sei lá o quê. é. Tudo isso. Hoje em dia o povo tá mais ligado nisso, né? Porque realmente, se deixar, as crianças ficam o Nossa, dia inteiro fica. no Eu iPad, na televisão, no computador. A minha família da Flórida, a minha primeira família, eles não. A minha menina não tinha tempo de tela de jeito nenhum. A mais nova, né? A bebezinha. E aí, quando eu cheguei na Flórida, a neném que eu fui cuidar, ela tinha 1 ano já. E eu lembro que ela era viciada em televisão. Tipo, muito assim, sabe? De tipo, ela só comia se a televisão estivesse ligada. Nossa, 1 aninho só. 1 aninho só. E aí eu ficava, meu Deus do céu, coitada dessa criança. Mas enfim, como você falou, cada criança, cada família faz o que é melhor pra criança e tal, o que eles querem, óbvio. Mas eu achava que não era saudável pra menina, sabe? Que eu lembro que ela ficava, tipo, hipnotizada real. Assim, Mas sabe? realmente eu já vi também casos assim. Eu lembro que eu ficava, coitada, hello, e ela. E eles não querem fazer nada, né? Não querem sair pra brincar lá fora, só querem ficar na TV. Eu lembro que eu desligava a televisão e ela gritava tanto. Eu falava, vamos brincar lá fora, olha lá e tal. Eu tinha tipo, esse problema ela. com os adolescentes que eu cuidava, com os pré-adolescentes, porque eu queria sair com eles, eu queria fazer alguma coisa divertida. E os pais também me cobravam que eu saísse, que a gente se divertisse. Eles só queriam ficar em casa, no computador, jogando videogame. Então era meio assim difícil, porque no au pair você tem essa cobrança, né, dos pais, de tipo, você tá aqui pra você também fazer alguma coisa com eles. E é difícil quando você quer fazer e as crianças não querem. Sim, e acontece muito, porque como os próprios pais já têm essa rotina de deixar eles na televisão, aí pra você quebrar isso... E tem aquela coisa de... eles podem screen time quando eles estão com os pais, mas quando eles estão com a au pair, não. Muito, acontece muito Tem isso. muito isso. Só que é muito difícil depois de você tentar tirar a criança da televisão quando os pais... E você fica como se fosse a chata, né? Sim, tipo assim, porque você é a chata, com ela eu não posso assistir, com os meus pais eu posso. Anyway, mas enfim, vamos lá voltar pra história da sua família. Aí você ficou quanto tempo com essa família? Com a última, 4 meses. 4 meses, foi. Aí você decidiu sair e tal? Sim, eu fiquei noiva, apliquei pra estudante, daí não fazia mais sentido ficar no au pair pra mim, porque eu tava muito cansada já. Sim. Aí eu decidi só esperar o meu status de estudante ser aprovado e tudo. E viver minha vida sem o au pair. Sim. E o que você recomendaria para as meninas que querem fazer o au pair assim, nesse... Você acha que elas poderiam fazer mais nova ou mais velha? Pra você que teve a experiência de vir mais nova, né? Tem muitas meninas que ficam nessa dúvida. Eu não sei se eu venho com 18 ou eu espero os 21, porque com 21 eu posso sair mais, enfim. Então, eu indico muito o au pair. Literalmente, assim, mudou a minha vida. Eu me reconheci novamente, né? Tipo, eu comecei a viver uma vida de adulto aqui nos Estados Unidos, né? Porque eu era uma criança no Brasil, eu dependia, né, dos meus pais e tudo. Então, a vida adulta começou pra mim quando eu decidi falar sim pro au pair. Então, pra mim, mudou a minha vida, eu super indico, sempre. Só que, como eu te falei, eu acho que não é pra todo mundo. Então, eu acho que cabe a pessoa se examinar e ver se o au pair é mesmo a melhor decisão, é a melhor opção para ela, né? Porque você vai ter que engolir muita coisa de criança, da família. Você vai ter que ter muita humildade em muitos, muitos momentos, porque... É difícil, você tá morando com uma família desconhecida, com outra cultura, mas mesmo assim, pra mim, na minha experiência pessoal, valeu a pena passar por tudo isso. Não foram só momentos bons, foi muito difícil também pra mim. Tem muitos momentos que você quer desistir de tudo e você quer simplesmente só voltar pro Brasil e viver sua vida, mas...
vale a pena se você realmente quer viver uma experiência fora e, sabe, e ter uma vida mais confortável aqui nos Estados Unidos, sabe? Eu acho que não é pra todo mundo, mas pra quem quer mesmo e pra quem gosta de Pra quem criança. quer. Sim, e pra quem quer abrir mão de muita coisa, pode vir. Eu também acho que o au pair, ele abre muitas portas, mas você também tem que saber qual porta você deveria abrir. Sim. Porque são muitas opções. Mas... Tem muita opção mesmo, porque Sim. você pode fazer muitas coisas a partir do au pair, né? Depois que o au pair termina. Porque é importante você também saber que o au pair não é uma coisa que você vai ser pra sempre, sabe? Não faz só uma fase. É uma fase, então você pode... Eu conheço meninas que foram para outros países já, que entraram para Emirates, que foram ser aeromoça, que, Eu também, sabe, conheço foram várias. fazer outro intercâmbio em outros países, que voltaram para o Brasil. Então, você tem muitas opções e, assim, eu indico muito, porque eu acho que é uma forma muito É muito plano, muito vasto assim, né? De, tipo, tem várias opções. E é uma das formas mais fáceis de você fazer um Conseguir. intercâmbio e conseguir vir pra cá, né? Não Sim. exige assim, exige alguns requisitos, mas não é tão caro também, não é assim coisa de outro mundo. Eu acho que é algo mais palpável pra maioria das pessoas, né? Assim, no Sim. Brasil. Porque é o custo-benefício mais barato, né? Sim. E é um intercâmbio que te dá a oportunidade de aprender um inglês que... Você não vai aprender um inglês Sim. falado assim, como você aprenderia morando com uma família americana Isso. e tudo mais. Exatamente. E às vezes, que nem você teve a experiência de ter adolescente, provavelmente você aprendeu muito. Aprendi muito. Gírias e não sei o que, e o jeito deles falar mais rápido. Sim. E Então, um dos enfim. motivos que eu quis vir também era porque eu tinha meu ouvido era confortável com inglês, mas eu queria realmente aprender inglês mesmo. Tipo, realmente aprender. Não aprender um inglês do Brasil, mas viver o inglês, sabe? Sim. E isso foi muito bom para o meu desenvolvimento, né? Tanto emocional e físico, assim, em todas as áreas da minha vida, eu sou muito grata ao au pair. Sou muito, muito grata. Eu acho que foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Por mais que tenha sido bem difícil. Mas foi muito bom. Sim. Tá. Outra coisa que eu ia te perguntar. Como que você conheceu o seu grande amor? Eu conheci ele em um worship night de uma igreja que eu ia. E foi isso, ele me viu e foi amor à primeira vista, segundo ele, a história que ele conta. Ele me conheceu e daí pediu meu número, a gente começou a conversar e tudo. A gente viu que a gente tinha muitas coisas em comum, muitos objetivos em comum, o propósito em comum. E na segunda semana que a gente se conheceu, a partir de onde a gente se conheceu, ele me pediu em namoro e desde então a gente tá casada já há 4 anos. Olha, 4 anos já. E agora já tem um fruto aqui. E agora a gente tem a Hope. Qual é o nome dela? Hope. Hope? H-O-P... P-E. Olha, Hope! Como que você chegou à conclusão desse nome? A gente sempre quis esse nome. Desde que a gente namorava, a gente já conversava sobre os nomes dos nossos filhos. Em português é Esperança. Esperança. E aí a gente sempre falava, se for menina, vai ser Hope. Então, antes mesmo de eu ficar grávida, no namoro, a gente já chamava nossa menina de Hope. De Hope. Então, tinha nome pra menino também? Tinha, Era Harper, se fosse menino. Olha, que nome bonito. Mas a gente tinha o feeling de que ia ser uma menina. Meu marido sempre soube que ia ser uma menina, desde que até antes engravidei. Ele sempre teve esse feeling que ia ser menina, sabe? Ai, que legal. E ele é super pai de menina mesmo, sabe? Muito bonito o nome, Hope. É bem diferente, ninguém vai ter. E é um nome que não é
difícil pra Não. quem mora no Brasil? Hope? É super fácil, super simples, pequeno, não vai ter Sim. muita dificuldade pra escrever, nem nada. É. Inclusive, você falou que é fotógrafa e... Eu trabalho com fotografia desde que eu tinha 14 anos, então é assim, parte da minha vida também, né? Agora eu fotografo a Hope Sim, toda hora. E você faz trabalhos, assim, para as pessoas te contratarem e tudo mais? Sim, às vezes eu faço um casamento. Alguma sessão e tudo, porque eu amo fazer isso também, né? Então, Sim, com certeza. Mas agora, no momento, focando mais na bebê, na maternidade, na bebê e tudo, e na faculdade. Na faculdade. Você vai fazer faculdade de quê mesmo? De business. Business. Aham. Entendi. Que Sim. legal. É AD? Não, é presencial. Presencial, mas você vai... uma vez por semana, Uma vez então por é mais semana. tranquilo. Aí Sim. eu que legal. consigo me dedicar aos dois, assim. Sim. Sem muito trabalho. Bom, o tempo tá passando. Eita, meu Deus do céu. Vou te deixar ir embora pra voltar pra Hope, né? Vai que a Hope precisa de você. Eu vou fazer só o bate-bola pra você rapidinho. Tá pra bom. gente finalizar, tá? Tá. Força ou fé? Fé. Começo ou recomeço? Recomeço. Sonho ou realidade? Realidade. Planejar ou arriscar? Aí, planejar. Ficar ou mudar? Mudar. Emoção ou razão? Emoção. Passado ou futuro? Futuro. Sozinho ou acompanhada? Acompanhada. Coração ou mente? Mente. Arrasou. Ai, obrigada por ter vindo. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Você quer deixar suas redes sociais pro pessoal te seguir? Sim, é Thay William _ Thay William _ THAY William _ Arrasou. É. Tá. Então é isso, cara. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você por ter me recebido aqui. Foi muito bom. Dá um abraço bem apertadinho na Hope. Ai, eu espero sim. conhecer a Hope. Agora eu quero conhecer. Não, vamos fazer mais coisas juntas. Foi muito bom te conhecer. Foi muito bom mesmo. Espero que a gente se veja de novo. Você pretende ir no Brasil em breve ou não ainda? Pretendo no ano que vem. Bem. Quando a Hope tiver Maiorzinha e tal. isso, com os documentinhos dela certos. Sim. Quando você for e voltar, a gente precisa marcar de novo pra você vir pra contar como foi a experiência lá no Brasil. Sim, com certeza. Depois de... Se você for ano que vem, faz o quê? 7 anos? 7 anos. Você não foi lá esse período não, ainda, né? Não, então, 7 anos, muita coisa deve ter mudado, né? E agora viajar com bebê é totalmente assim, diferente, burocrático também, porque tem que correr atrás dos documentos pra ela, né? Passaporte, tudo, cidadania dela, brasileira, então tem toda é verdade, é mesmo. Tem que tirar, porque como ela só que ela é americana. Então tem que tirar os documentos dela de brasileiro, do passaporte brasileiro. É verdade. É toda uma burocracia. Mas vai ser muito bom. Acho que a sua família deve estar muito ansiosa pra vê-la. Sim, com certeza. Nossa, eles estão demais. Sim, mas enfim, muito obrigada por ter vindo. Nada. E, gente, é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo. Tchau.